Olá, bem-vindo ao Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Um programa ao vivo pela TV Novo Tempo, todas as quartas-feiras, às 9 da noite, que convida você e sua família a adorar e aprender um pouco mais sobre Deus. Você sente o desejo de estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, aí, no conforto da sua casa? É muito simples, basta enviar um e-mail estaescrito@novotempo.org.br e solicitar o Guia de Estudos Verdades para o Tempo do Fim. Um guia ilustrado que ainda vai fazer mais especiais ainda os momentos que você passa estudando a Palavra de Deus. Mas atenção, não se esqueça de enviar o seu nome completo e o seu endereço. Só assim conseguiremos fazer chegar até você o Guia de Estudos Verdades para o Tempo do Fim. E não se esqueça que é totalmente grátis, mas coloque nome completo e endereço. E quero lembrar você também de entrar e visitar o nosso blog novotempo.com/estaescrito. Se você perdeu algum dos nossos programas ou quer rever, basta entrar lá nos nossos vídeos e todos os programas estão disponíveis para você poder ver e assistir quantas vezes você quiser. Então, acesse novotempo.com/estaescrito. Eu quero lembrar você também que através do e-mail estaescrito@novotempo.org.br você pode entrar em contato conosco para tirar as suas dúvidas, fazer sugestões sobre os temas que você gostaria que fossem abordados aqui no Está Escrito Adoração e, claro, nos dizer de onde você está nos assistindo. Será um prazer falar com você e conhecer um pouco mais sobre você. estaescrito@novotempo.org.br é a nossa forma de contato. E também, como não poderia esquecer, agradecer e mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão ligadinhos com a gente. São mais de 17 rádios espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado por sua audiência e continue participando também. E agora é o momento de mandar um abraço especial para as pessoas que nos escreveram. Quero mandar um abraço para a Igreja Adventista de Senador Georgino Avelino, no Rio Grande do Norte. Eles estão acompanhando o Está Escrito Adoração pelo canal Executivo. E lembre-se, no canal Executivo Está Escrito Adoração passa às 8 da noite. Às 9 da noite ao vivo pela TV Novo Tempo e pelo canal Executivo uma hora antes, às 8 da noite. E quem nos mandou um e-mail também foi o Cleiton, de Tambaú, em São Paulo. Ele disse: olá, amigos do programa Está Escrito Adoração. Aqui em Tambaú não tem igreja adventista. Ele participa do Caminho Neocatecumenal, um movimento da Igreja Católica. E ele também nos escreveu para pedir um curso bíblico. Cleiton, se você mandou os seus dados corretinhos, pode esperar que logo logo estará chegando aí na sua casa o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. E eu quero também mandar um abraço para a Thelma Regina, da Igreja Metodista de Ariquemes, de Rondônia. Ela também mandou um e-mail dizendo que há 2 meses ela passou a ter o canal da Novo Tempo na cidade dela, o canal 13, e ela aprendeu a orar, a louvar e a crer no poder do Espírito Santo. Ela também pediu um curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim para ela e para a mãe. Um grande abraço para você, Thelma, e para sua mãe também. E você que está nos assistindo, faça como a Thelma e também como Márcio Duarte dos Santos, da Igreja Evangelho Quadrangular da cidade de Boa Vista, em Roraima, e a Célia Fernandes da Rocha Batista, de Ceilândia, Brasília. Todos eles pediram o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim e com certeza vão receber aí na casa de cada um totalmente grátis. Mas lembre-se, por favor, não esqueça de colocar o seu nome completo e o seu endereço. E no programa de hoje, um tema bastante interessante. Até os melhores falham. Já aconteceu com você de fazer tudo certo, tudo certinho e no final dar tudo errado? Já reparou que até os melhores falham? Hoje você acompanhará uma mensagem bíblica, na qual descobrirá a atuação de Deus na nossa vida. Por isso, fique conosco. Começa agora, Está Escrito Adoração, e nele você vai descobrir a mensagem de Deus para você hoje. Agora, eu quero convidar o cantor e meu amigo pessoal, Wagner Dida, que nos trará a mensagem musical desta noite, cantando Mãos de Jesus.
ser e me deu a chance de viver. Mãos empoeiradas do Senhor são capazes de criar e de salvar com tanto amor. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Mãos que tocam intocável sem temor, mãos que livram da prisão, mãos que podem libertar o homem pecador, mãos que curam outras mãos. Hoje você pode tocar, estendidas pra livrar e libertar com tanto amor. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Basta eu me lembrar das marcas em suas mãos pra mudar a minha sorte. Seguro em suas mãos, eu posso ir além e ver o sobrenatural acontecer em mim. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Meu nome foi escrito pelos cravos que pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer. São pra me dizer. Essas marcas são pra me dizer. São pra me dizer que jamais me esqueceu. Marcas para dizer para você e para mim que Ele jamais nos esqueceu e que nunca nos esquecerá. Marcas que permanecerão nas mãos de Cristo por toda a eternidade. Eu e você temos a segurança de um Deus que escolheu se lembrar, não daquilo que fizemos no passado, não dos nossos pecados, de nossas falhas, mas esqueceu dos nossos pecados e escolheu se lembrar do amor que tem por mim e por você. Querido, Deus é bom para conosco. Deus tem cuidado de nós. E hoje a palavra de Deus falará muita coisa a você e a mim. Precisamos juntos orar e clamar ao nosso Deus. Eu quero convidar você
a orarmos, a pedirmos a Deus a sua iluminação, a sua unção, para que mais uma vez a sua palavra faça diferença na nossa vida. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, nós estamos felizes por podermos ouvir a Tua palavra. Mais uma vez ela precisa fazer diferença na nossa vida. Queremos que ela nos mostre o caminho que devemos seguir. Nesse momento há tanta gente triste me ouvindo ou me assistindo. Tantas pessoas sofrendo. São Teus filhos a quem o Senhor tanto ama. Mas a Tua palavra ela tem poder para restaurar, para trazer alento e esperança aos Teus filhos. Por isso, Senhor, nesse momento unifica-nos. Há tantas pessoas de tantas crenças diferentes assistindo uma mesma mensagem. Há pessoas católicas, outras evangélicas, protestantes, outras pentecostais, outras são agnósticas, nem sabem exatamente no que devem crer. Há tanta diversidade de pensamentos e todos nós de alguma maneira tentando tatear o Senhor, tentando Te alcançar. Pai, que a Tua palavra faça mais uma vez a diferença necessária na nossa vida. Que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que ela possa nos mostrar aquilo que estamos fazendo de errado. Que a nossa postura, a nossa conduta, as nossas decisões possam ser regidas pela verdade das Escrituras Sagradas. Nos entregamos nesse momento em Tuas mãos, para que a Tua mensagem fale ao nosso coração e à nossa mente. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, eu estou muito feliz com o programa Está Escrito Adoração. Muito contente. Sabe, porque através dos e-mails, através dos acessos à nossa página na internet, através do Twitter, nós temos percebido o carinho, a preocupação e o desejo que todos nós temos de nos aproximarmos mais da palavra do Senhor. Talvez você já esteja acompanhando Está Escrito Adoração há algum tempo. E talvez você já tenha percebido que aqui nós apresentamos a Bíblia, só a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Para poder alcançar todas as pessoas de todas as crenças, de todas as fés. Por isso, quando a gente aqui anuncia, quando, por exemplo, a Eloá mandou um monte de abraço para um monte de gente, de um monte de religião, eu fico feliz, porque a mensagem de Deus tem alcançado pessoas de todas as regiões do Brasil e de fora do Brasil. Recebi um e-mail essa semana de alguém da Angola, dizendo, olha, eu tenho acompanhado essas mensagens, eu gostaria de ter essas mensagens. Querido, é tão bom quando a gente percebe a palavra de Deus nos unificando. Isso nos traz certeza de dias melhores. Fico imaginando o dia em que você nunca mais vai me ouvir pregar, porque estaremos no céu ouvindo o maior de todos os pregadores. O próprio Jesus falará comigo e com você. Será tão bom, será tão gostoso estarmos juntos, reunidos. Eu sei, a TV Novo Tempo nos une, a Rádio Novo Tempo nos une, mas quando estivermos fisicamente unidos em Jesus, quando Jesus voltar a essa terra, será tão melhor. Você tem essa esperança? Querido, a esperança sempre precisa ser maior do que a dor. Se hoje você tem vivido alguns momentos complexos e difíceis na sua vida, lembre-se, a esperança precisa ser maior que a dor sempre na nossa vida. Eu queria que você prestasse atenção agora, antes da mensagem bíblica, naquilo que o Jonas irá falar. Porque o que ele vai falar a você não é da mente dele ou da cabeça dele. É um texto da Bíblia. Você vai perceber a força de um capítulo inteiro da Bíblia, Apocalipse 21. Você vai descobrir as bênçãos de Deus na sua vida saindo da palavra de Deus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e pronta, como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia:
Agora, a morada de Deus está entre os homens. Deus vai morar com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E me disse também: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aquele que for vencedor receberá isto de mim. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os traidores, os viciados, os imorais, os assassinos, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veio e me disse: venha, João, eu vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e um anjo me levou para uma montanha muito alta. E de lá ele me mostrou a Nova Jerusalém, a cidade santa que descia do céu, vinda de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Tinha uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. E nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha estava construída sobre 12 pedras e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. A cidade era perfeitamente quadrada, pois o seu comprimento era igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara e viu que tinha 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura são iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade de ouro puro, claro como vidro. As pedras do alicerce da muralha estavam enfeitadas com todos os tipos de pedras preciosas. A primeira pedra do alicerce era jaspe, a segunda, safira, a terceira, ágata, a quarta, esmeralda, a quinta, sárdio, a sexta, sardônio, a sétima, crisólito, a oitava, berilo, a nona, topázio, a 10ª, crisópraso, a 11ª, jacinto e a 12ª, ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, cada um feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é a sua luz. Os povos do mundo andarão na sua luz e os reis da terra vão trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, pois ali não haverá
noite. As nações vão trazer grandeza e riqueza para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro. É isso, amigo. Eu fico imaginando quando eu e você estivermos dentro dessa cidade, unidos e felizes. Não haverá mais barreira de religião, de credos diferentes. Todos ali adorarão um único Deus, crerão em uma única doutrina. Estarão lá unicamente pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo Jesus. Eu quero estar lá e eu tenho certeza que você também. Mas enquanto vivermos nessa terra, sofreremos. Passaremos por grandes problemas. Essa vida não é fácil. Você tem vivido momentos difíceis e complicados como eu também. Toda família tem seu drama. Toda casa tem suas dificuldades. Agora, quando nós entregamos a Deus os nossos problemas, tenha certeza, Deus vai à frente como um grande general, vencendo as batalhas da nossa vida. Bom, querido, o título da mensagem de hoje é Até os melhores falham. Você crê nessa frase? Até mesmo os melhores falham? Acho que todos nós entendemos essa mensagem e concordamos com ela. Mas o texto básico para a reflexão de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode abri-la em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 11, e diz assim: Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as vestes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assim assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse agora então Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Bom, esse texto é conhecido mundialmente como o milagre da pesca maravilhosa. E a gente precisa entender um pouquinho o contexto que tudo isso está acontecendo. Bom, se você pegar ali o capítulo anterior do livro de Lucas, você vai descobrir que Jesus, ele foi expulso de Nazaré, da sua cidade natal. As pessoas não o aceitaram como profeta naquela cidade, porque jamais tinham naquele momento a compreensão de que ele poderia vir ser o Messias. Ele foi rejeitado até mesmo como um profeta. Imagine se Jesus Cristo começasse naquele momento já a declarar a sua divindade, a sua messianidade. Ele também, nesse contexto, nós encontramos ele expulsando um demônio e também curando a sogra de Pedro. E aí, então, depois de tudo isso, nós encontramos Jesus pregando no lago de Genezaré, que é o Mar da Galileia. E ali, naquele contexto, Jesus começou a pregar e a multidão começou a se chegar. E a multidão era tão grande e ela aumentava tanto o número que começou a comprimir Jesus contra o mar. Ao que Jesus olhou e viu ali Pedro com os seus barcos. Às vezes nós temos a tendência de dizer que os discípulos eram semi-analfabetos, que eram coitados, e não é bem assim. Às vezes a gente quer diminuir a Pedro, a Tiago e a João para enaltecer o trabalho e o ministério de Cristo Jesus aqui na terra, mas a gente não precisa disso.
Querido, Pedro era um empresário na sua época. Ele tinha ali pelo menos 2 barcos. Ele era bem sucedido naquilo que fazia. Há textos na tradição que apontam Pedro como uma boa casa em Cesareia. Então vejam que Pedro estava exausto, trabalhou a noite inteira e Jesus pede para usar o barco de Pedro. Agora eu pergunto uma coisa a você. Você imagina que tudo isso aconteceu por acaso? Aliás, eu pergunto, você acredita no acaso ou em coincidências? Bom, eu quero já estabelecer aqui 2 conceitos importantes para você e para mim. Primeiro, algumas pessoas pensam que se a gente acredita em coincidência, a gente não tem fé, né? As pessoas dizem assim, não, eu não acredito no acaso, eu não acredito em coincidências. Será que de fato é assim? Por exemplo, eu conheço pessoas que estão, por exemplo, dirigindo um carro. E elas estão dirigindo e de repente o pneu fura. Dependendo da pessoa, ela vai dizer assim, é Satanás querendo que eu batesse e que eu morresse, é uma ação do diabo. O outro que está dirigindo o mesmo pneu fura diz assim, não, isso aí aconteceu porque Deus fez com que furasse, porque mais para frente eu ia bater e ia morrer. E outras pessoas estão dirigindo o carro, furam um pneu e acreditam que o pneu furou porque o pneu é feito de borracha. Querido, às vezes os pneus furam porque são feitos de borracha. Às vezes a gente quer colocar sobre o cuidado de Deus todo o controle minuciosamente de cada segundo da nossa vida. E é claro que no conceito teológico, isso obviamente é verdade. Não existe nenhuma folha que caia de uma árvore sem que Deus saiba disso. Agora, às vezes, as coisas acontecem porque elas acontecem. Você entende quando você abre a torneira da sua casa e sai água? Há uma razão para tudo isso acontecer. Não é nem coincidência e nem uma ação divina ou do inimigo de Deus. Às vezes a gente abre a torneira e sai água porque foi feito todo um trabalho para que isso aconteça. E quando não ocorre é porque algum problema aconteceu. E às vezes é um problema mecânico, um problema técnico, às vezes não é uma ação direta de Deus e nem do inimigo de Deus. Às vezes são situações de um mundo de pecado no qual vivemos. Então a gente precisa trabalhar essas 2 tensões bíblicas, essas 2 verdades que se tensionam, mas não se excluem. Deus comanda tudo na nossa vida. Em certo sentido, não existem coincidências. Em certo sentido, situações acontecem sem a ação direta de Deus ou do inimigo de Deus. Acontecem porque estamos em um mundo que tem suas leis físicas, que tem seu mecanismo de funcionamento e a gente precisa entender isso. Agora, como distinguir uma da outra? Sempre com oração e com comunhão com Deus. Agora, nesse contexto, eu, Ivan, não acredito em coincidência. Sabe, é nesse momento que Deus chama Pedro e chama também Tiago, João, chama André para serem seus discípulos. Agora eu pergunto, por que Jesus não chamou Pedro em outros momentos? No livro de João, no capítulo 1, do verso 35 ao 42, sabe o que você encontra ali? Um contato de Jesus com Pedro, com André. Sabe quando? Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, referindo-se a Jesus. Ali é um encontro de Jesus com Pedro. Nós entendemos ali no capítulo 4, aqui a partir do verso 37, que Jesus fora à casa de Pedro curar a sogra de Pedro. Por que Jesus não chamou Pedro em um outro momento? É porque tudo o que acontece aqui no início do capítulo 5 de Lucas, nós encontramos a ação direta e a vontade direta de Deus na vida de Pedro e de seus discípulos. Você acha que você está assistindo a mensagem de hoje por acaso? Simplesmente porque você estava zapeando e caiu no canal 17 da Sky e falou assim, olha que coisa interessante, que mensagem é esse, quem é esse pregador? Querido, se você está aqui ao vivo assistindo essa mensagem, ou talvez em algum outro momento numa reprise, mas se você está assistindo essa mensagem, tenha certeza, Deus conduziu a sua vida para que você ouvisse a mensagem da palavra de Deus. Isso é importante para você, isso é importante para mim, nós precisamos acreditar que Deus comanda a nossa vida. E nesse contexto nós vivemos algumas situações interessantes para a nossa existência. Pense em algumas situações. Pedro era talvez um dos grandes pescadores daquele lago, daquele mar, do mar da Galileia. Um homem experiente, acostumado a pescar. E sabem o que aconteceu? Ele passou a noite inteira pescando. Porque no mar da Galileia, os pescadores você só vai encontrar na alta noite. Eles, ao pôr do sol, entram e às vezes passam literalmente a noite inteira trabalhando, e era exatamente isso que Pedro estava fazendo. Ele estava tocando os negócios da sua vida, ele estava no seu trabalho, estava cansado, exausto, sabe por quê? Porque ele não pegou um peixe. Porque às vezes até os melhores falham.
Eu me lembro, sabe de quando? Da Copa do Mundo de 1994. Você se lembra? No ano de 93, Roberto Baggio foi eleito o melhor jogador do mundo. E no ano seguinte, ele chutou aquele pênalti para fora. Porque às vezes até os melhores falham. Pedro falhou. Pedro tinha um negócio. Pedro tinha os seus clientes. Ele precisava fornecer aqueles peixes. O mercado precisava ser suprido naquela manhã. Mas quando Pedro chega com os seus 2 barcos da sua pequenina empresa, não tem nada. Os compradores chegam, olha, hoje não conseguimos peixe. Mas as pessoas querem comprar, as pessoas precisam de peixe, elas querem se alimentar. Não tem peixe. Pedro estava chateado, magoado, triste, porque nada deu certo. Essa frase, será que consegue se enquadrar perfeitamente na sua vida? Eu trabalhei a noite inteira, mas nada consegui. Você tem falhado algumas vezes na sua vida? Eu não sei quem é você, eu não sei de onde você assiste essa mensagem. Talvez você esteja na internet, talvez você esteja me ouvindo nesse momento. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Sabe, quando tudo dá errado, talvez você tenha falhado no seu casamento. Quando as coisas não dão certas, quando a gente está cansado, quando a gente não tem mais forças para lutar. Essa é a hora de nos aproximarmos de Deus e falarmos, Senhor, lute por mim, porque eu errei, eu falhei. Talvez alguém nesse momento esteja com uma autoestima tão baixa, que ele esteja dizendo assim, pastor, eu não sou melhor em nada. Não é que eu falho algumas vezes, é que eu não faço outra coisa a não ser falhar. Eu vivo errando, eu vivo magoando as pessoas que eu amo. Eu quero acertar, mas eu não consigo. Querido, a mensagem de hoje é para você, que tem lutado, tem insistido, tem procurado, tem clamado, mas não tem conseguido. Agora, na vida, nós precisamos tomar algumas decisões e algumas escolhas. Se você caiu, se você hoje se sente sujo, se hoje você sente culpa na mente, no coração, por erros que você cometeu, você tem 2 caminhos. Ou você vai permitir que Jesus Cristo levante você e você vai começar a acertar pela força de Cristo, ou você vai continuar sozinho, caindo cada vez mais, se refestelando na mancha do teu pecado, vivendo o desespero que só você sabe, que só você entende. Existem pessoas que estão me assistindo e me ouvindo nesse momento que carregam pecados secretos indescritíveis, pecados que ninguém acreditaria se fossem colocados à luz da visão e da compreensão das pessoas. Mas sabe, quando os melhores falham e erram, eu entendo que também os piores também erram e também falham. E que esses que não são os melhores precisam tanto da ajuda de Cristo quanto os melhores quando falham. Você está decepcionado com você mesmo, tem errado e tem falhado. Querido, o Senhor Jesus hoje olha para você e diz, querido, volta para o mar. É hora de você voltar para o mar, porque Deus tem uma bênção reservada para você. Quando eu vejo o texto de Lucas, eu me encanto. Sabe por quê? Porque Jesus, ele dá uma ordem que não dá para entender muito bem. Pelo menos não à luz da lógica humana. Jesus Cristo chega para Pedro e diz assim, olha, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Sabe, eu quero dizer uma coisa a você. Não se abre um mar com um cajado. Não se destrói uma muralha gritando. Não se cura a lepra mergulhando num rio. E também não se pesca ao meio-dia no Mar da Galileia. Pedro sabia disso. Pedro entendia de uma única coisa na vida dele, pescar no Mar da Galileia. E aí então Jesus diz, vai para o mar. Não é lógico. Sabe, não é lógico você simplesmente chegar e começar a parar de trabalhar no sábado simplesmente porque você leu na Bíblia. Não é lógico você parar de se alimentar de carne de porco porque você descobriu em Levítico 11 que Deus tem um plano para a sua vida e que quando Deus liberou a carne, Deus não liberou todos os animais para nós comermos. Existem aqueles que devemos e os que não devemos comer. Não é lógico você chegar numa pizzaria e falar assim, não, eu não quero uma pizza de calabresa. Ah, por que não? Porque eu conheço a palavra de Deus e a carne de porco não serve para a minha alimentação. Isso é estranho para muitas pessoas. Para outras pessoas parece loucura, para outros parece fanatismo, para outros parece erro teológico. Agora, é o que a Bíblia ensina. Não é lógico pescar no Mar da Galileia ao meio-dia.
Não é lógico perder o emprego para guardar o sábado, perder um vestibular para guardar o sábado, como a Bíblia diz. Agora, querido, quem diz que a gente precisa andar na lógica do mundo? Pois a Bíblia não afirma que a sabedoria dos homens é loucura diante dos olhos de Deus e que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Querido, Pedro, ele toma uma decisão na vida dele. Ele poderia simplesmente não ter ido. Ou você já imaginou se, porventura, a pesca de Pedro aquele dia fosse uma boa pesca? Querido, tudo foi arquitetado pelo Senhor do Universo. Eu tenho certeza absoluta que quando Pedro buscou a noite inteira um peixe e não achou nenhum, foi porque Jesus havia bloqueado o caminho dos peixes aos barcos de Pedro, para que no outro dia Deus pudesse manifestar o seu poder, a sua glória e a sua misericórdia na vida de Pedro. Querido, sabe o que acontece? É o mesmo mar, são as mesmas sedes, os mesmos barcos, os mesmos pescadores, só que no momento ruim do dia, não se pesca durante o dia. Mas Pedro, ele declara no verso 5, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas sedes. É isso que Deus espera de você e de mim, amigo. Ainda que você não compreenda, aceite a vontade de Deus para você. Ainda que você não compreenda todas as coisas na sua vida, aceite o que Deus sonha para a sua vida. Busque estudar a palavra de Deus. É por isso que nós aqui do Está Escrito Adoração oferecemos gratuitamente um estudo bíblico para todas as pessoas de todas as religiões. Você que está me ouvindo e que não pode ver nesse momento a legenda aparecendo aqui, eu vou dizer para você, está escrito @novotempo.org.br. Você escreve, coloca ali seu endereço, seu nome completo, tem que ser um endereço completo, com o CEP, tudo direitinho, o seu nome completo nós vamos enviar para você. Não importa qual seja a sua religião, você precisa conhecer a Bíblia por você mesmo. Pare de confiar em igrejas, pare de confiar em pastores, em padres, em líderes religiosos, para definir a sua espiritualidade, aquilo que você vai crer ou deixar de crer. Você precisa estudar por você. Se você quiser tirar alguma dúvida, nós vamos estar aqui à disposição. Agora, você precisa conhecer a Bíblia por você. E agora eu pergunto, o que você espera? Vai para o mar, vai pescar. São as mesmas sedes, os mesmos barcos, os mesmos pescadores. Mas sabe qual foi toda a diferença? Ou o que fez toda a diferença? A ordem de Cristo. A gente precisa ir pescar ao lado daquele que conhece tudo muito melhor do que eu e você. Você é especialista na sua profissão e está falindo. Confie em quem é o dono de todas as profissões. Você não entende por que o seu casamento não vai bem se você faz tudo certo? Entregue para aquele que é o autor do casamento. Você não consegue mais educar seu filho, seu sobrinho está passando por um problema, uma dificuldade, você não sabe como ajudar. Querido, pare de ir pescar sozinho, porque sempre as tuas redes virão vazias. Você precisa ir ao lado de Cristo Jesus. Agora, sabe o que mais me encanta em toda essa história? A história, porque o contexto todo não é o milagre é o pano de fundo do que está acontecendo aqui. A história aqui é de um pescador que se entende agora como pecador. E eu fico encantado com Pedro, sabe por quê? Porque Pedro, ele toma uma decisão na vida dele. A questão para ele agora não era mais o milagre, mas o autor do milagre. Porque quando as redes vêm com peixes, uma pesca como nunca Pedro havia feito em toda a sua vida. Em todos os seus anos de experiência, ele nunca havia pego tantos peixes. Ele entendeu que aquele era o Senhor dos mares. Que depois é apresentado quem é esse que até os ventos lhe obedecem. Os demônios obedecem à sua ordem. Sabe, Pedro agora entende o autor do milagre e ele se prostra diante de Jesus e ele diz assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Deus diz assim, não, você não está entendendo, você não precisa mais ser um pecador pescador, agora você vai ser pescador de homens, vai continuar pecador, mas eu vou cobrir você com o manto da minha justiça, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, eu vou estar ao seu lado. E o que me encanta no texto é que a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Querido, sabe o que isso significa dizer? Que eles pegaram toda a pesca maravilhosa, todo o resultado do milagre de Cristo e eles deixaram para trás.
Eles não venderam o peixe para pegar o lucro e depois seguiram a Cristo. A Bíblia diz que eles deixaram tudo. Hoje é o dia de você deixar tudo o que impede você de se aproximar de Deus. É claro que os pregadores do Evangelho da Prosperidade leem esse texto e dizem para você pegar o seu dinheiro e entregar para Jesus lá na igreja deles, obviamente. Não é isso que o texto está dizendo. O que Deus está dizendo para você hoje é que você precisa abandonar aquilo que você ama e que está longe do reino de Deus. Você precisa entregar-se totalmente a Deus. Você não se entrega mais ou menos para Deus. Não existe uma mulher mais ou menos grávida, ou está ou não está. Não existe alguém mais ou menos cristão. Ou você entregou tudo ou você não entregou nada, amigo. E o problema é que a gente vive nessa dicotomia de pensamento. A gente quer viver o céu amando as coisas da terra. E isso é impossível. É preciso deixar tudo para seguir o que a palavra de Deus diz. Querido, você tem uma decisão a tomar hoje. Você precisa escolher a que caminho vai seguir, a que Senhor vai servir. Ou você é de Deus, ou você é do diabo, ou você vai deixar tudo, ou você não vai deixar nada. Não dá para esconder peixes na roupa e seguir Jesus. Ou você deixa tudo, ou você não deixa nada. E o problema é que as pessoas querem as duas coisas, o céu e o mundo. Querem o certo e querem o errado, querem a verdade e querem o erro. Querem formatar a Bíblia de acordo com os seus pensamentos. Querido, é hora de você estudar a palavra de Deus e fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Talvez seja difícil para você, talvez seja complicado para você, mas sabe, Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que o fim valeria a pena. Eu me lembro da história de uma pequena menininha que queria sempre chupar mexerica, mimosa, polcã, bergamota, não sei de onde você está me assistindo. Mas sabe, ela chegava com uma frase tão bonita, tão singela para o seu pai. Sabe o que ele dizia, o que ela dizia para o pai? Ela falava assim: pai, começa o começo para mim. Sabe o que aquela menininha queria dizer? Ela queria dizer assim: pai, me ajuda a fazer o primeiro rasgo na mexerica, na mimosa, porque eu não consigo. Os dedinhos frágeis daquela criança eram incapazes de fazer o primeiro rasgo na mexerica. Por isso ela chegava sempre com um sorriso nos lábios, falando: pai, começa o começo para mim. Começa o começo. E o pai, com sua mão forte, para ele um ato tão simples, rasgava a mexerica. E às vezes dava para ela continuar a abrir e às vezes ele mesmo abria, para que ela pudesse se alegrar com aquela fruta tão gostosa e refrescante. Talvez eu esteja falando para alguém, pela TV, internet ou rádio, que precisa se aproximar hoje de Deus dizendo: pai, começa o começo para mim. Eu não consigo. Você não consegue abandonar tudo, né? Você não consegue tomar a decisão que você sabe que precisa tomar. Deus entende você, porque você é filho. Deus impediu os peixes de entrarem naquela rede durante a madrugada. Deus escolheu o lugar certo. Deus entrou no barco certo. Jesus deu a ordem certa. Pedro tomou a decisão certa. E sabem o que aconteceu? Jesus começou o começo para Pedro. A partir de agora, Pedro, os teus pecados estão perdoados. A partir de agora você será um pescador de homens. Nada mais tem valor, Pedro. Pode deixar tudo. Está vendo esses peixes? Não significam nada diante daquilo que você vai ver e diante daquilo que você vai ter, Pedro. Esse é o momento. Deixe tudo. Quero hoje olhar para Jesus e falar: pai, começa o começo para mim. É tão difícil. Eu sei que é difícil, amigo, e Jesus sabe. Mas é hora de você deixar Deus ser Deus na sua vida. Porque os sonhos dele são sempre maiores do que os nossos. Basta a gente aceitar. O convite que Jesus fez a Pedro é o convite que ele faz a você e a mim. Quando Deus for Deus, para você verdadeiramente, você vai largar os peixes.
Você vai largar as redes, vai largar os barcos e você vai tomar a decisão mais importante da sua vida. Você vai seguir a Jesus, custe o que custar. Não importa o preço. Quando Deus é Deus, tudo se altera, tudo muda para melhor. Deus ama você. Deus quer o melhor para você. Mas para isso, você precisa se aproximar de Deus e falar: Senhor, seja Deus, comece o começo para mim. As respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém por mim em segredo, tão improvável é crer. Tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar que Deus é Você já imaginou se Pedro escolhesse que Deus não fosse Deus na vida dele? Ou já imaginou se Pedro não tivesse fracassado aquela madrugada? Talvez a história de Pedro fosse muito diferente. Hoje eu quero dizer que até os melhores falham. E os piores também. Não importa como você se veja,
qualquer pessoa que dê uma chance a Deus receberá a alegria, o sorriso lhe será devolvido. Eu espero que Deus proteja você, cuide de você, porque isso é o que mais Ele quer fazer nesse momento. Agora nós vamos orar, pedir a Deus a sua orientação, a sua paz, para que Ele possa nos ajudar a que nós entreguemos para Ele mesmo o nosso começo. Você quer pedir isso a Deus? Pai, começa o meu começo. Deus está pronto para te ajudar. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós estamos aqui como meninos e meninas, frágeis, débeis. Alguns de nós estão caídos, no pó, no chão, sofrendo, sem forças para se levantar. O Senhor pode começar o nosso começo. O Senhor pode nos dar a força necessária para vivermos os teus sonhos, que são sempre maiores e melhores que os nossos. Nós queremos que o Senhor comande a nossa vida, porque todas as vezes que nós comandamos, só sofremos. Por favor, Senhor, esteja ao nosso lado. Use-nos, proteja-nos e dá-nos, Senhor, a força, as forças necessárias para deixarmos tudo e seguirmos o Senhor. Em nome de Cristo pedimos. Amém. É isso, amigo. Lembre-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém.